E paz a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje damos início à nossa nova série de sermão do mês de outubro. E o nosso tema desse mês é nas mãos do oleiro, nas mãos do nosso Pai que molda as nossas vidas. Como o Senhor trabalha as nossas vidas, como um discípulo deve se submeter à vontade soberana do nosso Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O texto é um pouco longo, mas eu peço aos irmãos que tentem prestar bastante atenção no que diz a palavra do Senhor nesse texto. Nós leremos dos versos 1 até o 18. Por isso é importante prestarmos bastante atenção no que diz a palavra do Senhor no livro dos Reis 19, de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse o profeta: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu novamente: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram
tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao seu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também em Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Bendito seja o Senhor e a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque podemos esperar com os ouvidos abertos, com o coração aberto, a tua palavra, porque tu és um Deus que vem ao nosso encontro. Espírito Santo de Deus, Espírito que sopra dos 4 ventos, sopra em nossas vidas. Enche-nos com a tua palavra e ajuda-nos a entendê-la e caminhar conforme a tua soberana e santa vontade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nas mãos do oleiro é o nosso tema. E o tema que eu escolhi para a nossa meditação de hoje é olhando além das circunstâncias. Olhando além das circunstâncias. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 1, no verso 26, a narrativa de quando Deus ele vai formar o homem. E nesse relato o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim o Senhor criou Adão, posteriormente Eva, e a partir daí toda a humanidade. Nos criou seres humanos, a imagem do Senhor, a sua semelhança. E assim sendo a imagem do Senhor e a semelhança dele, nós temos capacidades. Nós temos capacidades de exercer muitas funções. Nós somos seres pensantes, nós somos seres sociáveis, com capacidade para pensar, com capacidade para conclusão, com capacidade para resolver as coisas. Nós vivemos em uma sociedade, desempenhamos nessa sociedade muitas funções em nosso dia a dia. E assim é a nossa vida. A nossa vida é assim. Vivemos em uma sociedade desempenhando o nosso papel, e assim vai o decorrer das nossas vidas. Parece que cada vez mais corrida. Trabalhamos muito, estudamos muito, cuidamos da nossa família, temos os nossos outros afazeres, planejamos, e assim nós somos levados o ano todo, se não a vida toda. E quando dado o momento das nossas vidas, nós paramos um pouco e olhamos para as coisas que estão acontecendo e as coisas que aconteceram, nós às vezes nos assustamos e dizemos assim: nossa, como passou rápido o tempo. Olhamos para os filhos nossos e falamos: nossa, como eles estão crescendo. Olhamos para os netinhos e falamos: nossa, como eles estão crescendo, como as coisas estão passando rápido. Nós estamos há praticamente 2 meses e meio do fim do ano de 2015. 2 meses e meio. E quando nós vamos chegando perto do fim do ano, ou no mais tardar se iniciando o ano seguinte, nós temos o costume de fazer planejamentos. Nós gostamos de nos planejar para que a vida seja mais tranquila. E ali nós pegamos o calendário do ano posterior, começamos a ver as datas, começamos a ver os feriados, e começamos ali a sonhar, começamos ali a ter a nossa expectativa para o ano que vem se aproximando. Sonhamos, temos planos, propósitos. No entanto, dentro dessas nossas expectativas, dentro desses nossos sonhos, quase nunca ou nunca nós pensamos nas possibilidades dos contratempos. Sempre sonhamos e planejamos o bem. Planejamos trabalhar, mas não planejamos ficar desempregados. Planejamos fazer aquisições, mas não planejamos arrochar as nossas economias. Não planejamos ter que desfazer de alguns bens,
para poder quitar algumas dívidas indesejadas, gastos inesperados. Nós planejamos fazer viagens, mas não planejamos a enfermidade. Procuramos o calendário o dia do nosso aniversário, para ver que dia o nosso aniversário vai cair, para ver se nós podemos fazer uma festa, convidar os nossos amigos, festejar com a família. Mas nós não planejamos a morte. Nós esperamos a alegria e a festa, mas não esperamos a tristeza, nem o luto. E ainda que saibamos que esses acontecimentos indesejados possam ocorrer, nós não gostamos nem de pensar neles. Porque o só pensar neles já nos traz medo, já nos causa estresse, nos dá um frio na espinha. Algumas pessoas mais me permita, medrosas, mais místicas, acham que pensar pode trazer algum mal agouro. E por isso as pessoas não gostam de pensar, nós não gostamos de pensar no mal que pode ocorrer. E a pergunta que fica para nós, a primeira pergunta de nossa meditação é: o que fazer quando o inesperado acontece? O que fazer quando o indesejado acontece? O que fazer com os acidentes das nossas vidas? Situações essas que nos deixam desorientados, situações que nos deixam amedrontados. Elas certamente virão, não sei de que forma. Mas o que fazer diante dessas situações? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 a 9, ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Mas vamos perceber agora as negativas deste verso, dessa palavra de Paulo. Não angustiados, não desanimados, não desamparados e nem destruídos. E a diferença aqui nesse ponto é uma só: é crer. Somos sim, aquele que crê é sim atribulado, aquele que crê é perplexo, aquele que crê é perseguido, aquele que crê é abatido. Assim como o profeta Elias estava agora se escondendo no deserto e caminhando a Horebe para se esconder em uma caverna. Se você olhar um pouco para trás no livro dos Reis, na história de Elias, parece que Elias esquece tudo aquilo que Deus fez através da vida dele e na vida dele. Ele está agora escondido, ele está agora com medo, ele está agora pedindo para Deus: tira a minha vida. Mas Elias, ele esqueceu que ele tinha chegado frente a frente com Acabe e confrontado Acabe. Ele esqueceu, Elias esquece que ele orou e por causa da sua oração parou de chover. Elias, nesse momento de medo, de angústia, ele esqueceu que ele foi alimentado por corvos. Elias esquece que Deus mandou ele a Sarepta, e uma viúva que não tinha muita farinha e nem muito azeite o sustentou, e essa farinha, esse azeite foi se multiplicando de forma que não se acabou enquanto durou a seca. Elias se esqueceu que o filho da viúva faleceu e ele, através da sua oração, ressuscita esse menino. Elias esquece que ora no Monte Carmelo e desce fogo do céu. Elias se esqueceu nesse momento de que ele orou para voltar a chover e choveu novamente. Mas tudo agora para Elias não faz mais sentido. Tudo isso que aconteceu não tem mais valor. Elias está escondido no Horebe. Ele está angustiado. Elias está desanimado, porque ele não consegue ver além das circunstâncias. Ele olha somente para as circunstâncias, para aquilo que é visível. Ele não, parece que abalou a sua fé, ele não consegue ver além. No entanto, Elias esquece de uma coisa. O que Paulo diz posteriormente aqui nessa carta aos Coríntios: Elias não está desamparado e nem destruído. Ainda Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não está dizendo: sabemos que algumas coisas
coisas simples, as coisas gostosas, os momentos de alegria cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo ele diz que todas as coisas, todas as situações das tuas vidas, todas as suas circunstâncias cooperam para o seu bem. É porque nós olhamos as circunstâncias, meus irmãos. Assim nós temos certeza, pela palavra de Deus, que todas as coisas, todas as situações vão operar em nosso favor. Elas cooperam para o nosso aperfeiçoamento como filhos de Deus. Pessoas das quais os olhos de Deus estão constantemente sobre elas. Os olhos do Senhor estão constantemente sobre você. Um minuto sequer Ele deixa de olhar para você. Um minuto sequer Ele deixa de ter propósitos para a tua vida. No entanto, meu irmão e minha irmã, Ele trabalha em nossas vidas. E no primeiro momento, se nós observarmos no verso 4, Elias ele vai ao deserto, ele se isola ali, ele pede para si a morte, ele diz: basta, chega, eu não aguento mais. O que será que passou na cabeça dele, depois de ver tantos prodígios que Deus fez através da vida dele? Alguns teólogos acreditam que além dessas coisas, Elias ainda era arrebatado de uma hora para outra, sem as pessoas verem. Ele estava aqui nesse momento e de repente o Espírito Santo o levava para outro lugar. Então Elias ele viu grandes coisas, ele viu grandes manifestações de Deus em sua vida. Só que ele agora está dizendo: Senhor, chega, Senhor, basta, eu não quero mais, eu estou com medo, eu estou cansado. Mas ele mal sabia que o Senhor estava trabalhando em sua vida. Ele diz: olha, eu não sou melhor que os meus pais. Como se ele estivesse dizendo para Deus: eu não sou melhor que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que Moisés. Eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Talvez Elias estivesse dizendo consigo mesmo: olha, por que eu estou passando por isso? Isso que está acontecendo não é problema meu. Talvez Elias estivesse pensando comigo que Deus, levante outro profeta, me deixe em paz, chama outro no meu lugar. Você já falou isso para Deus? Você já disse para Deus: chega, eu não quero mais, põe outra pessoa no meu lugar, essa situação já está me incomodando. Deus não desiste de você. Enquanto os propósitos deles não começarem a se cumprir na tua vida, Ele vai continuar te lapidando. Quem já passou pela escola e está estudando, em especial no Brasil, sabe que o ensino aqui é um pouco complicado. E eu lembro no meu tempo de escola, que você ia na cartilha, ia aprendendo as lições, e mesmo que você não aprendesse a lição 1, a professora ia passando para a lição 2, e se você não aprendeu, o problema é teu, você ia ter que se virar para aprender. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: a cartilha de Deus, Ele não muda de lição enquanto você não aprender. Enquanto você não entender o que Ele quer fazer na tua vida, Ele não vai mudar a lição que você está aprendendo. Ele não pula a lição. Ele não tem pressa. Elias, então, ele entra num profundo sentimento de tristeza. Ele está agora desanimado, sentindo dó de si mesmo. Elias está agora bloqueado com seus músculos enrijecidos, de forma que ele não consegue dar um passo adiante. E o medo faz isso com a gente. Na verdade, Elias, ele começa a regredir. Ele está agora disposto a abandonar o seu ministério, disposto até morrer. E ele se esconde numa caverna, amedrontado, porque seu foco não está em Deus, o seu foco está nas circunstâncias. No relato do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os discípulos estão no mar, e o mar começa a ser abatido por ondas e por fortes ventos. E isso vai durando a noite toda. E dado o momento, eles estão lá no mar, que ali, o barco mexendo, as ondas, o vento, o barco balançando de um lado para o outro, e eles veem Jesus. E Jesus está andando por sobre o mar.
E eles começam a ficar assustados. Eles falaram assim: credo, é um fantasma? Que negócio é esse que está andando no mar? E Jesus diz o seguinte para eles: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Tende bom ânimo, não temais, sou Jesus. O apóstolo Pedro então, ele olha para Jesus e diz: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda-me andar por sobre as águas e ir até o Senhor. E Jesus disse para Pedro: vem cá, vem comigo. E Pedro, ele sai do barco e ele tem uma das maiores experiências da sua vida. Pedro começa a andar por sobre as águas. Ele começa a andar por sobre o mar, em direção a Jesus. Mas a palavra diz que quando Pedro começa a olhar para os ventos, quando ele começa a olhar para as circunstâncias, para as ondas, ele começa a afundar. Enquanto ele estava com foco em Jesus, ele estava caminhando por sobre as águas. Agora olhando para o vento, olhando para as ondas, ele começa a afundar. E Jesus diz: homem de pouca fé. Parece que Pedro esqueceu o que Jesus disse anteriormente: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E nós muitas vezes cantamos um hino que eu gosto muito: que segurança tenho em Jesus. Mas quando vem as circunstâncias difíceis, o que fazemos? Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por situações semelhantes à de Elias, à de Pedro, quando os problemas, as situações fogem ao nosso controle e nos fazem às vezes submergir. Nós parece que estamos afundando, que nos fazem fugir da realidade, situações que nos fazem abandonar a luta, dizendo: olha, eu vou desistir de tudo, Deus deve estar irritado comigo, Deus me abandonou. Talvez você já pensou isso, talvez você deve estar pensando isso. Pensamos: como Deus pode ter deixado eu chegar a esta situação? Como isso foi acontecer comigo? E assim nós escondemos da realidade como Elias, e esquecemos de olhar além das circunstâncias. O medo nos torna pessoas amargas, o medo nos torna pessoas infelizes, pessoas sem expectativas, sem perspectivas. Começamos a desfalecer por dentro, dizendo: o que vai ser de mim agora? E entramos numa caverna que parece eterna. E assim nós somos incapazes de dar um passo adiante quando essa realidade acontece em nossas vidas. Nós nos escondemos e não conseguimos olhar além das circunstâncias. Nós não conseguimos ver Jesus dizendo para nós: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Sou Jesus. Na carta de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1, dos versos 3 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Agora eu não entendo algumas teologias, algumas igrejas por aí que falam que crente não passa por lutas, sendo que a própria palavra diz que as provações, as lutas nos tornam perfeitos, íntegros, em nada deficientes, quando a nossa fé é aprovada. Assim a palavra nos exorta a ver as provações além das circunstâncias, uma vez que a aprovação da nossa fé produz em nós a perseverança. Meu irmão, Deus não nos prova com o intuito de destruir as nossas vidas. Deus não nos prova, não permite as lutas em nossas vidas para nos ver infelizes. Mas as circunstâncias agudas, as circunstâncias espinhosas de nossa vida, é a didática de Deus de nos tornar pessoas maduras, pessoas de bem, de forma que haja em nós uma transformação, para que não sejamos mais como crianças assustadas, como jovens rebeldes, mas que sejamos maduros na fé, confiantes no poder e na direção do Espírito Santo. Para que não haja em nós deficiência ética, deficiência moral e principalmente espiritual, mas para que a imagem de Cristo resplandeça em nossas vidas, para que cresçamos e para que o poder de Deus aperfeiçoe a nossa vida.
E nós muitas vezes desfalecemos. Esquecemos que nos espinhos, nas pedras dos caminhos, na dor, na tristeza, o Senhor está moldando a nossa vida. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, mais especificamente a partir do verso 9, ele relata que foi posto um espinho na sua carne. Ele diz: mensageiro de Satanás para me esbofetear. E esse espinho na carne, que nós não sabemos o que é, incomodava tanto Paulo, que por três vezes ele pede ao Senhor: tira de mim esse espinho, ele está me incomodando demais, isso está me angustiando demais. Mas a resposta do Senhor Jesus para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Pode ser que o Senhor está dizendo para você: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E assim o Senhor, quando está com Elias, pergunta para ele duas vezes. Está no verso 9 e no verso 13 do nosso texto: Elias, o que você está fazendo aqui escondido? O que fazes aqui, Elias? Como se o Senhor não soubesse. Mas o Senhor, às vezes, Ele nos trata de uma forma interessante, porque Ele quer ouvir de nós o que nós temos para falar, o que nós estamos sentindo. Na verdade, o que Deus está fazendo com Elias é confrontando Elias. Como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, essa caverna não é o teu lugar. Elias, não foi para cá que eu te mandei. Como se o Senhor estivesse dizendo para Elias: Elias, por que parou? Parou por quê? Eu não mandei você para cá. Nos versos 10 e no verso 14, Elias então apresenta a sua queixa. E a queixa de Elias é a seguinte: tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele diz: eu tenho servido ao Senhor, mas o teu povo abandonou a tua aliança. O teu povo derrubou os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E ele diz assim: e eu fiquei só, e agora querem tirar a minha vida. O Senhor então manda Elias sair da caverna. Ele fala: sai e põe-te perante o Senhor. E a palavra de Deus ali diz que enquanto o Senhor passava, um forte vento fendia as montanhas, despedaçava as penhas. Mas a palavra diz que o Senhor não estava neste vento. Logo depois um terremoto começa a abalar o Horebe, mas a palavra diz que o Senhor também não estava no terremoto. Posteriormente um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Você pode estar passando na tua vida por momentos de grande turbulência. Quem sabe os ventos estão te abatendo de um lado para o outro. Quem sabe você pode estar dizendo: olha, eu não vou suportar. Pode ser que a tua vida esteja sendo abalada. Pode ser que você esteja passando pela prova do fogo. E você nesse momento pode dizer: olha, eu não estou vendo Deus, eu estou procurando Deus, mas eu não consigo ver Ele. A palavra diz que o Senhor estava passando por aquele lugar. Ele não estava no vento, ele não estava no terremoto e no fogo, mas ele estava passando por aquele lugar. O Senhor estava vendo Elias. O Senhor sabia que estava passando com Elias. E assim, da mesma forma, meu irmão, o Senhor não está alheio ao que está acontecendo na tua vida. O Senhor não está desinteressado sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. A palavra diz que depois desses eventos, um cicio, um sussurro suave começa a soprar ali. E Deus conversa com Elias. Um sussurro, uma brisa tranquila e suave.
E Deus começa a conversar com Elias. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle da tua vida. O salmista no Salmo 33, no verso 18, ele diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A tua vida é, na verdade, um vaso nas mãos do oleiro. E esse oleiro, ele é Jesus. Ele está lapidando a tua vida, ele está moldando a tua vida. E esse trabalho, esse molde que ele está fazendo, esta lapidação que muitas vezes nos incomoda, vai até o fim das nossas vidas. Meu querido, Deus tirou Elias da caverna. Deus não trata ninguém na caverna. Deus disse: sai, Elias, e ponte-o perante o Senhor. Para de se esconder. E põe-te diante do Senhor, porque eu vou falar com você. Meu irmão, essa palavra vem para que a gente não desmaie diante das situações, para que a gente não se prostre diante das situações, para que a gente não reclame, não chore e comece a ver somente as circunstâncias. Mas essa palavra vem para nos ajudar a olhar além das circunstâncias, para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Jesus quer te reerguer. Jesus quer transformar a tua vida. Ele quer moldar até que a imagem dele seja vista em você. E isso ele faz através das provações. Isso ele faz através das dificuldades, dos momentos de luta. Quando isso estiver acontecendo com a sua vida, pense e creia que o oleiro está trabalhando na tua vida. Você que é pai, você que é mãe e já tem filhos já com uma certa idade, eu tenho plena certeza de que você trabalhou de certa forma para que seu filho não crescesse mimado, para que não crescesse acostumado com tudo nas mãos, mas para que crescesse com condições para enfrentar esse mundo aí fora, condições para batalhar, condições para não ter medo, para encarar a realidade. E o Senhor, ele faz semelhantemente em nossas vidas. Interessante que no verso 15, após a queixa de Elias apresenta ali a sua queixa. O Senhor disse para ele: vai e volta. Quando nós vamos a um médico e ele pergunta: o que você tem? E nós falamos para ele, na esperança de que ele nos dê um diagnóstico, na esperança de que ele nos dê um remédio. E parece que Elias talvez estivesse sentindo a mesma coisa quando ele coloca a sua queixa diante do Senhor. Talvez ele estivesse esperando que o Senhor lhe desse um afago. Talvez Elias estivesse esperando que o Senhor lhe passasse a mão na cabeça e dissesse: ó, coitadinho de você, puxa vida, estou com tanto dó de você. Eu vou bater em todo mundo, viu? Vou bater em Jezabel, vou bater no povo de Israel. Pode ficar tranquilo, viu? Papai vai cuidar de você, viu? Mas o Senhor não faz isso com ele. Quando ele apresenta a sua queixa, o Senhor disse para ele: vai e volta onde você parou. Deus trata Elias não passando a mão na cabeça dele, mas colocando ele de volta da onde ele não devia ter parado. E faz agora ele entender o porquê de todas essas situações. O quanto ele era dependente do Senhor. O quanto ele era fraco e miserável. E quanto o Senhor é fiel para nos sustentar. E quanto o Senhor é bom e fiel para que os seus planos e os seus propósitos se concretizem em nossas vidas. Hebreus 12, 2, o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz não só olhando, mas ele diz olhando firmemente, com força, com garra, com confiança. Pelas tribulações, olhando firmemente. Pelas enfermidades, olhando firmemente. Pelo luto, olhando firmemente. Pelo desemprego, olhando firmemente. Pela injustiça, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Para finalizar, no relato do evangelista João, mas especificamente no verso 9, Jesus se depara com um homem cego de nascença. E os discípulos ali perguntam para Jesus, eles dizem: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foram seus pais? E Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto é para que se manifestem as obras de Deus na vida desse homem. E certos acontecimentos das nossas vidas, nós vamos lá e sempre perguntamos: olha, Senhor, por quê? O que eu fiz? Senhor, mostra para mim. Ou dizemos, olha, eu tinha que passar por isso. Que dó de mim. Eu tenho que passar, é a minha sina, é a minha vida. Ninguém vai passar isso em meu lugar. Mas na verdade, meus irmãos, nas provações, as expectativas e os propósitos divinos estão se cumprindo em sua vida. Deus não está te castigando, Ele não está atribuindo o teu pecado, Ele nem te abandonou. Mas Deus está ali executando em sua vida as suas obras. Ele quer que as obras dele se manifestem na tua vida, meu irmão e minha irmã. E as obras de Deus se manifestou na vida desse cego após a cura. Mas ele nasceu cego. E aquele momento ruim, aquela situação difícil na vida desse homem, era plano de Deus para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. As lutas e as tempestades, as provações da tua vida, meu irmão, é para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Deus está formando um exército, pessoas cristãs preparadas para toda boa obra. Mas se você não for treinado, se você e eu não formos preparados, o que vamos fazer? É a mesma coisa de mandar um dançarino de balé para a guerra. Eu vou dançar balé na guerra? O Senhor está preparando as nossas vidas. As obras dele estão manifestando em nossas vidas e vão se manifestar até o último dia das nossas vidas. Mas para isso, meu irmão, é necessário que a gente saia da caverna. É necessário que a gente saia da caverna para que se manifeste em nossa vida a imagem de Jesus Cristo, para que vejam Jesus Cristo em nossas vidas. O meu desejo, a minha oração é que as obras de Deus se manifestem em tua vida. Ele está trabalhando, você está em obras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos novamente pela tua palavra. Palavra que nos corrige, palavra que nos exorta, palavra que nos conforta. E nesse momento, ó Pai, nós vimos diante de Ti para pedir força nas lutas, nas tribulações, nas angústias, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a sair da caverna. Ajuda-nos, ó Pai, a suportar as dificuldades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a crer que o Senhor está conosco em todo momento. Que o Senhor tenha o controle das nossas vidas. Queremos sim, ó Pai, ser aquilo que o Senhor sonhou e planejou desde a eternidade. Que os teus sonhos, os teus propósitos se concretizem em nossas vidas. Dá-nos um coração grato para que de forma alguma possamos murmurar diante das dificuldades, porque Tu és Deus soberano e tem em Tuas mãos o controle de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.